Bom, dando continuidade ao item anterior tratado, nós falamos das espécies de homicídio qualificado e agora nós vamos falar do homicídio culposo, que também é muito relevante para nós finalizarmos essa questão do crime de homicídio. Você vê quão grande é o crime de homicídio. Nós levamos aí 2 horas para falar só dele, quase 2 horas, né? Para falarmos só dele, mas esse é o último bloco para falarmos do crime de homicídio e vamos acabar com esse bloco e no próxima aula nós vamos tratar de outro crime também que se pratica contra a pessoa. E aqui, o homicídio culposo nada mais é do que o homicídio quando não se tem o dolo de matar. Quando uma pessoa pratica um homicídio por meio de negligência, imprudência ou imperícia. Ou seja, a regra é que o homicídio ele seja praticado a título de dolo. E a exceção é a título de culpa, quando uma pessoa não tinha a intenção de matar. Se a pessoa ela tinha um dolo, ela tinha a intenção, ela vai praticar, ela quis o resultado, ela vai praticar o crime de homicídio a título de dolo e não vai incidir o crime culposo, é um crime doloso. A pena vai ser de 6 a 20 anos. Já o crime de... Quando o agente ele assumiu o risco, o dolo vai ser eventual. Dolo eventual é quando o agente ele assumiu o risco de produzir. Ele falou, vou estar dirigindo aqui, mas se acontecer, aconteceu, tá? Vou dar um tiro pro alto aqui, se matar alguém, matou. Então isso daqui é o dolo eventual. Questão importante que nós devemos trazer é o seguinte, aqui, bota aí no caderno de vocês que no homicídio culposo o agente ele pratica o crime com negligência, imprudência ou imperícia. E ele vai se dar quando o agente não quis o resultado e não assumiu o risco de produzir, tá? Aqui, se ele quis o resultado, vai ser doloso, e se ele assumir o risco, vai ser o dolo eventual. Bota aí no vade-mecum de vocês, no parágrafo 3º, no crime culposo, combinação com o artigo 18, inciso 2 do Código Penal, que traz, inclusive, a previsão legal do que é um crime culposo, tá? Questão do aumento de pena. Essa questão do aumento de pena aqui do parágrafo 4º fala o seguinte: no homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3. Então, aumenta 1/3. Se o crime resulta de inobservação de regra técnica de profissão. Aqui, então, regra técnica de profissão. Médico. Um médico que ele inobserva uma gase dentro de um paciente, o paciente morre de infecção hospitalar por conta dessa gase que estava ali dentro. Ou o engenheiro que desenha um projeto e o projeto cai. Ele vai responder de forma culposa, mas vai ter um aumento de pena no homicídio culposo por conta da inobservância de uma regra técnica de profissão. Arte ou ofício. O seu agente deixa de prestar imediato socorro à vítima e não procura diminuir as consequências do seu ato. Ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso, o homicídio, a pena é aumentada de 1/3. Então, aqui ele aumenta de 1/3 se não observar a regra técnica de profissão. E aumenta de 1/3 se o crime a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra menor de 14 anos e maior de 60 anos. Perfeito? Uma questão aqui, questão 23. João, servidor público, isso aqui caiu na prova da Alerj. João, servidor público estadual, ocupante do cargo efetivo de engenheiro civil, foi o responsável por determinada obra com escavação de um poço. João agiu culposamente nas modalidades de imperícia e negligência, pois
na condição de engenheiro civil, realizou obra sem observar seu dever objetivo de cuidado e as regras técnicas de profissão, provocando como resultado a morte de um pedreiro que trabalhava no local. Em termos de responsabilidade criminal, em tese, João deve ser processado por homicídio culposo, beleza, com a causa de aumento de pena. Eis que o crime resultou de inobservância de regra técnica de profissão. Perfeita questão, não tem o que se falar, é exatamente no sentido da aula que nós estamos tratando. Perdão judicial. Isso aqui é muito importante também, porque cai com uma certa recorrência em provas. A questão do perdão judicial. Perdão judicial nada mais é de quando um benefício que se dá quando um homicídio culposo é cometido e a perda da vida, a ocorrência desse homicídio se torna para o agente tão grave quanto a pena que a ele poderia ser aplicada. O que isso quer dizer? Por exemplo, uma pessoa mata um filho e o espremido numa garagem, de forma culposa. Ele dá uma ré e mata o filho ali atrás. Nessa hipótese, se essa pessoa que matou culposamente o seu filho viesse a ser condenado, essa pena ainda assim supriria a perda de um filho? Não, obviamente que não. Então, o que o legislador fez aqui? Ele trouxe um perdão judicial para essa pessoa que cometesse esse crime. A pena que fosse aplicada ele seria ínfima, irrisória, comparada à perda de um filho. Lembrando que aqui o perdão judicial ele só cabe em homicídios culposos. É a única hipótese, tá? Só cabe em homicídio culposo. É a possibilidade de o juiz deixar de aplicar a pena. No caso de um homicídio culposo, no caso em que a perda da vida da vítima, por si só, já pode ser considerada uma pena. Está lá no parágrafo 5º do artigo 121. Na hipótese o que fala a literalidade do artigo? Na hipótese do homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Perfeito, foi exatamente o que nós falamos aqui. Só cabe no homicídio culposo, anote isso daí no caderno de vocês, gente. E observação, isso aqui é importante. Observação, é uma sentença declaratória de extinção da punibilidade, tá? Perdão judicial. Vou puxar para cá que esse vai ser o nosso último quadro. A sentença vai ser declaratória de extinção da punibilidade, tá? Sentença declaratória de extinção da punibilidade. O que isso quer dizer? A punibilidade, ela vai declarar extinta a punibilidade. A sentença vai absolver? Absolver? Não. A sentença vai condenar? Também não. Ela vai declarar extinta a punibilidade por conta do perdão judicial. Não vai gerar reincidente, não vai gerar mal antecedente. Tudo bem? Ela vai ser uma sentença de declaração de extinção da punibilidade. Uma questão. O perdão judicial tem natureza jurídica de causa extintiva da punibilidade? Sim, perfeito. Questão correta. Polícia Civil de Pernambuco. O perdão judicial será concedido ao autor que tenha cometido o crime de homicídio doloso. Tu já corta, né? Já sabe que está errada. Se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Está errada essa afirmativa. Não é homicídio doloso, é homicídio culposo. Então aqui, ó, perdão judicial só cabe em homicídios culposos. SESP, analista judiciário. Lucas, descuidadamente, sem olhar para trás, deu marcha ré em seu veículo, em sua garagem, e atropelou culposamente seu filho, que faleceu em consequência deste ato. Nessa situação, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se verificar que as consequências da infração atingiram Lucas de forma tão grave que a sanção penal se torne
desnecessário. É o gabarito, exatamente isso. Nosso último tópico aqui, homicídio qualificado e privilegiado. Cabe o homicídio ser qualificado e privilegiado? Eu posso qualificar e privilegiar um homicídio? Nós já sabemos o que é qualificadora. Nós já sabemos o que é uma privilegiadora. O homicídio ele pode ser os dois, qualificado e privilegiado ao mesmo tempo? Digo para vocês com toda a clareza e certeza do mundo. Sim, o homicídio ele pode ser qualificado e privilegiado ao mesmo tempo, desde que as qualificadoras elas sejam de natureza objetiva. Perfeito? Qualificadora, tenta entender esse termo. Desde que as qualificadoras, a qualificadora nós já sabemos o que são aquelas 7 que nós falamos lá do inciso, são aqueles 7 incisos lá: explosivo, asfixia, qualquer meio insidioso. Desde que essas qualificadoras elas sejam de cunho objetivo. E o privilégio? O privilégio ele vai ser subjetivo. Por exemplo, é uma eutanásia e você, sei lá, por meio de um veneno. Entendeu? Então, nesse caso, a qualificadora tem que ser de ordem objetiva, enquanto que o privilégio pode ser qualquer privilégio, mas aqui a questão é o seguinte: qualificadoras, ordem objetiva. O que são qualificadoras de ordem objetiva? Isso daqui, gente, cai muito em prova, tá? Prestem atenção nisso, porque isso aqui cai demais. Qualificadoras objetivas. Qualificadoras são aquelas causas que agravam a pena, né? Objetivas. O que são de ordem objetivas? Qual é o método utilizado? Como ele matou. Como ele matou. Então, elas têm que ser dessa ordem aqui, objetivas. Tá? Subjetivas é motivo do crime. Por que ele matou? Elas não podem ser de ordem subjetivas, para que o homicídio seja qualificado e privilegiado. É simples, né? Porque se nós formos ver, as de cunho subjetivo são qualificadoras que envolvem um engodo ali da pessoa. Ela estava... É uma pessoa que estava num afã ali, ela estava guardando uma certa mágoa. E a de objetiva não. A de objetiva, ela matou com... Qual é o método utilizado? Como ela matou? Perfeito? Então, assim, acho que fica claro depois que nós partimos desse princípio. E a previsão legal, tá? As subjetivas estão no inciso 1, 2, 5 e 7, tá? Enquanto as objetivas estão no 3 e 4. Perfeito? Vamos fazer algumas questões aqui para a gente poder estar entendendo como sedimentando mais essa matéria. O homicídio privilegiado pode concorrer com as qualificadoras. Privilegiado pode concorrer com as qualificadoras subjetivas. Errado, as qualificadoras objetivas. Em relação ao crime contra a vida, é correto afirmar que é compatível o homicídio privilegiado com a qualificadora do motivo fútil. Não, né? O motivo fútil é subjetivo. Falso. Em relação ao crime contra a vida, correto afirmar que é incompatível o homicídio privilegiado com a qualificadora do emprego de asfixia. Errado, é compatível, porque o emprego de asfixia é de ordem objetiva. É o método utilizado, como ele matou. Beleza? 30. O homicídio qualificado e privilegiado perde a natureza de hediondo. Isso é muito importante. Anota aí no caderno de vocês. O homicídio, quando ele é qualificado e privilegiado, ele perde a hediondez. Tá? É meio óbvio, né? Porque se ele for privilegiado, ele não vai ter o crime não vai ter aquela questão repugnante, não vai ser um crime repulsivo, porque ele teve um privilégio ao ter praticado aquele homicídio. O homicídio privilegiado coexiste
com todas as qualificadoras. Não são todas as qualificadoras. Quais são as qualificadoras que cabem para que o homicídio seja qualificado e privilegiado? Qualificadoras de ordem objetiva. Tá aqui, ó. Perdão, gente. Qualificadora de ordem objetiva. Tá? Então, gente, é isso. Falamos pra caramba aqui, quase 2 horas falando. Espero que vocês tenham tomado nota de tudo que nós falamos. Façam o seguinte, tenham um caderno. Pode ser Google, pode ser caderno. Na próxima, acabou essa aula, releiam esse caderno e façam no mínimo 10 questões do tema que nós tratamos hoje, do tema de homicídio. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão gabaritar aí essas 10 questões. E isso é um estudo contínuo, tá? Fizeram hoje, sei lá, daqui uma semana, 10, 15 dias, façam de novo. E daqui a pouco nós nos vemos na próxima aula. Continuamos sobre temas de crimes contra a pessoa, beleza? Gente, tenham um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite e daqui a pouco nós nos vemos. Um abraço.